A partir de agora, você vai assistir o que acontece na Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Convido você a ver esse vídeo e meditar de como está a sua vida e como ela poderá ficar depois que você conhecer a palavra. Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Você é nosso convidado. Cultos de louvor e adoração e ministração da palavra todas as terças, quintas e sábados às 8 horas da noite. Aos domingos às 7:30 da noite. Rua Carlos Evaso, número 21, Vila Helena, Sorocaba. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Pega o seu escudo. Abre em Isaías 49. Aleluia. Livro de Isaías 49. Glória a Deus. Isaías 49, 13 a 16. Exultai aos céus e alegra-te, tu terra, e vós montes. Estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das tuas mãos, eis que na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Promessas aí do Senhor para a nossa vida. O Senhor jamais se esquecerá de nós, amém? Se você não falou com esse Senhor zeloso no dia de hoje, feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Grandioso Deus e soberano Senhor, Deus em cuja presença eu me coloco agora, junto com esta igreja, Senhor, e estes irmãos, que deixaram saudade, Senhor, nesta noite fria, mas vieram aqui, Senhor, para ser aquecidos pelo Teu Espírito, aquecidos pela Tua presença. Senhor, nós te agradecemos, a Jesus, por cada vida. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado pelas nossas vidas. Tudo que temos, Senhor, tudo que somos, Senhor, é porque o Senhor nos concedeu, é porque o Senhor nos deu. Senhor, Tu és um Deus tão maravilhoso, és um Senhor tão zeloso, Pai, que sabe quantas estrelas há no céu, e sabe, Senhor, o nome de cada uma. Então, Senhor, olha pelos Teus filhos, olha, Senhor, e contempla cada um, Pai. E o Senhor tem cuidado de nós com um amor tão grande, que um dia naquela cruz entregou o Seu único Filho para morrer no nosso lugar. Senhor, eu te agradeço, Jesus, por essa chance que o Senhor me deu, essa oportunidade que o Senhor me deu de conhecê-lo, exaltar o Teu nome, de adorar, Senhor Deus, a beleza da Tua santidade, Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por essa chance. Obrigado, Senhor.
atuar com seus palmas, vamos fechar seus olhos. Vamos cantar esse louvor para o Senhor. Diante de toda oração, o mais profundo que você puder entregar ao altar do Senhor.
mim eu nada tenho. Então a Ele todo louvor, toda glória, todo meu amor, todo meu carinho. A Ti, Senhor, nós te agradecemos por seu lugar. A Ti, Senhor. Porque nele por ele
meditando. E às vezes a gente procura um cântico novo, a gente procura palavras profundas. E às vezes não é aquilo que deixa o coração da gente contente. A gente sente que precisa de mais. E eu comecei a meditar no louvor. E esse louvor começou a mexer com as minhas estruturas. E é um louvor que nós cantamos sempre. Mas às vezes você não presta atenção no que diz esse louvor. Ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Esse louvor ele é maravilhoso. Eu gostaria que você, nesta noite, juntamente comigo, juntamente com esses irmãos, você abrisse a sua boca. Nós vamos cantar esse louvor. Cante com todo no seu íntimo. Busque, acredite na letra, acredite naquilo que você está ofertando, que você está dizendo para o Senhor. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Aleluia, Senhor. A honra e a glória
capítulo 14, um versículo muito conhecido, uma passagem muito conhecida. E é claro que a intenção nossa, de maneira nenhuma, longe disso, é falar novidades, porque quem faz com que a palavra se renove em nossas vidas é o Espírito Santo, e Ele é encarregado disso, amém? Evangelho de João, capítulo 14. Depois que você encontrar, você procura o verso de número 6, onde o Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. Você encontrou? Amém. Graças a Deus por isso. Onde está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou ler mais uma vez, porque além de ser o assunto que nós vamos tratar nessa noite, ele está falando de algo muito precioso. A informação mais preciosa que o ser humano pode receber para ter vida eterna é essa. Versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João diz assim: Jesus respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, querido? Pode se sentar. Minha oração continua sendo que o Espírito Santo continue falando com você em nome de Jesus. Irmãos, todas as vezes que nós falamos a respeito de um caminho, todas as vezes que nós falamos a respeito de uma direção, é algo muito sério. E o Senhor Jesus, por várias vezes, ele falou a respeito de um lugar onde nós deveríamos entrar e um lugar onde nós deveríamos passar, para que através dessa passagem nós tivéssemos vida eterna. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João, ele nos fala a respeito de um aprisco, o lugar onde nós precisamos estar, e fala também a respeito de um pastor, de um bom pastor, o qual dá vida pelas ovelhas, e ele diz que ele mesmo apacenta, e as ovelhas dele conhecem a sua voz. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ele não disse: eu sou o bom ancião, nem o bom padre, né? Nem o bom, sei lá, que inventam por aí, né? Como representante do Senhor. Mas ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas a ovelha, querido, ela precisa entrar por um caminho. Você pode pensar assim: puxa, mas lá a palavra do Senhor também está escrito a respeito de uma ovelha que o pastor estava ali apacentando sempre, mas ela saiu do caminho, e aquele pastor, ele deixou ali, é claro que em segurança, as 99 e foi atrás daquela ovelha. Mas aquela ovelha, você percebe que ela se perdeu do caminho. Ela não tomou decisão por si só de sair do caminho. Uma ovelha que toma decisão por si só do caminho, de sair do caminho, você dá de encontro com, por exemplo, o jovem rico, onde ele está de frente ao caminho, mas ele decide não ir pelo caminho por causa da avareza. Jesus não foi atrás dele, mas através daquela que se perdeu, Jesus foi. Então se percebe que às vezes alguém não vem na igreja e fala assim, não vem de propósito, fala: o pastor nem foi atrás de mim. Cuidado. Cuidado. Diferente de se perder, do que a própria pessoa sair do caminho e ter entendimento da palavra. E querido, quando Jesus está falando a respeito desse caminho, do lugar onde a gente pode entrar, um lugar onde a gente deve entrar, eu gostaria de falar um pouco a respeito de algumas características do caminho. E de repente você pode até pensar assim, antes de entrar diretamente no assunto: poxa, pastor, mas o caminho deve ser fácil, porque Jesus andava sempre com a multidão, sempre a multidão acompanhava Jesus, a multidão acompanhava Jesus. Mas para a multidão que acompanhava Jesus, ele disse assim, sendo ele o caminho, disse assim: olha,
esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então não é o fato, por exemplo, de estar próximo de Jesus que está no caminho. No caminho nós precisamos entrar pelo caminho. Vamos ver qual é o endereço desse caminho tão precioso que Jesus fez questão de falar a respeito dele. Vamos lá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Volta um pouquinho. Volta aí, passa por Lucas, passa por Marcos. Você vai chegar em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. E por que nós vamos falar a respeito do caminho? Ontem nós tivemos uma experiência bem interessante. Nós precisávamos tomar um caminho, uma direção, para chegar a um determinado lugar. Só que nós precisávamos, como um sabia e outro não, nós precisávamos de uma referência. Então teve algumas coisas assim, estávamos contratempos, não te espera eu, não eu vou, não olha, eu estou aqui, aquela coisa toda. Chegamos, é claro, mas o caminho estava em conserto, estava naquele trecho do Caju, complicado, quando o caminho é incerto. Puxa, mas nós passamos aqui semana passada, era por aqui, agora mudou o trajeto, está lá em cima, à noite, no escuro. Quando o caminho é incerto, a pessoa tem por tendência dar algumas voltas desnecessárias. Isso nós chamamos de aqueles sofrimentos, aquelas coisas que nós poderíamos evitar, aquelas dores que nós poderíamos evitar, aqueles constrangimentos. Mas quando nós entramos no caminho, né, que ele tem um nome, e Jesus ele dá umas características a respeito desse caminho, e nós vamos pelas dicas que o Senhor Jesus dá. Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, a porta larga, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos os que acertam com ela, ou que acertam por ela. Então significa que existe uma porta para se entrar nesse caminho. Olha só que interessante. Então, através de uma porta, Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. No livro do Apocalipse ele se coloca como porta aberta, como aquela porta que ele abre e ninguém mais fecha. Então, quando ele fala a respeito desse caminho apertado e dessa porta que é apertada, é interessante que, embora seja apertada, ela está sempre aberta. Nesse tempo, que é o tempo da graça, aquilo que diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no ano aceitável do Senhor, no ano que nós podemos entregar nossas vidas diante do Senhor, para que Ele possa nos curar, nos limpar, nos sarar, tirar as nossas dores, no tempo em que nós podemos declarar Jesus em nossas vidas com toda a liberdade, o nosso nome vai ser escrito no livro da vida, nesse que é o tempo aceitável do Senhor, porque no mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 55, está escrito para que nós venhamos a buscar o Senhor enquanto é tempo, e nós venhamos a invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto, porque a porta um dia vai fechar. Como, por exemplo, as pessoas que viviam na época de Noé, eles tiveram 120 anos ali, mais ou menos, foi o tempo que durou para ser construída a arca. Eles tiveram 120 anos para tomar decisões nas suas vidas, e eles não tomaram. Eles zombaram de Noé, eles simplesmente admiraram a obra, eles simplesmente viveram a vida, talvez passando ali diante daquilo que poderia salvar eles, que era a arca. A salvação na época estava na arca, porque somente os que entrassem na arca seriam salvos. Você pode pensar assim: pastor, mas Deus não teve misericórdia quando veio a chuva? Deus teve misericórdia há 120 anos, a misericórdia de Deus. Depois veio o juízo, mas 120 anos durou a misericórdia de Deus, e o tempo todo eles tiveram essa oportunidade. Para nós, você pode pensar assim: puxa, com 120 anos, esse povo, então o povo tinha um coração duro. Pois é. Jesus abriu essa porta e fez essa nova aliança através dele, um sacrifício dele na cruz do Calvário. Você sabe quanto tempo? Não foi 120 anos, já faz mais de 2000 anos que Jesus ele refez
essa aliança, uma aliança que foi rompida lá no Jardim do Éden, através do homem, mas Jesus refez lá na cruz do Calvário, uma nova eterna aliança, e há mais de 2000 anos essa aliança foi feita, e as pessoas sempre passam de frente à porta da graça, e elas não entram, elas ficam do lado de fora. Um dia essa porta também vai fechar, não simplesmente a porta da igreja, mas a porta da salvação, ela também vai fechar. Por que Jesus está insistindo a respeito desse caminho? Porque não existe outra condição para que alguém seja salvo. Você pode pensar assim: puxa, pastor, mas só tem cristão na igreja hoje? Só tem crente na igreja hoje? Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Assim como na época de Jesus, muitos buscavam a Ele, muitos estavam ali, cada um, é claro, com uma intenção diferenciada. Só o Senhor conhece cada um, seu íntimo, dentro de si. Só o Senhor sonda e esquadrinha os corações dos homens. Só o Senhor. Nós, na verdade, só apontamos e mostramos o caminho e ajudamos naquilo que é necessário, naquilo que nós podemos, simplesmente isso. Mas o querer estar no caminho, isso depende de cada um de nós. O querer permanecer no caminho, aí é conosco. E esse caminho, querido, não é um caminho fechado. É um caminho que eu não posso entrar, é um caminho difícil porque é um caminho fechado. Não, não é. Esse caminho está aberto para quem quiser entrar. Jesus não faz acepção, Deus não faz acepção de pessoas. É para quem quiser. Não é para quem puder, é para quem quiser. Porque quando nós falamos para quem puder, dá a impressão que quem tem mais força faz, né? Quem tem mais condição faz. Não. É para quem quiser entrar pelo caminho. A pessoa tem essa liberdade de entrar por esse caminho, que se chama Jesus Cristo. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Livro do profeta Isaías, capítulo 60. Nós vamos ler os versículos 11 e também o versículo 12. Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai encontrar o livro do profeta Isaías, capítulo 60, versos 11 e 12, a princípio. Onde está escrito assim, você encontrou? Importante que você encontre, que você confia. Olha que bênção, que é um privilégio. Você pode acompanhar aqui também, né? Mas olha só, Isaías capítulo 60, versos 11 e 12, diz assim: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não servirem perecerão, sim, essas serão de todo assoladas. É para um tempo determinado, sim, mas também para o nosso tempo. Toda nação que não servir ao Senhor seja rei, porque diante do Senhor, querido, não tem título. Diante do Senhor, o Senhor vê todos como pequenos, todos como dependentes dele. Diante do Senhor, tem a pessoa, um cargo, seja na área espiritual, seja aí no mundo elevado, um cargo elevado. Todos nós, quando nós morrermos, eu creio, eu não quero nem morrer, eu quero ser arrebatado. Quantos aqui querem subir com o Senhor? Esse negócio de morrer aí, que é estranho, né? Todo mundo olhando você lá no caixão e chorando em cima. Não dá certo. Então eu prefiro ser arrebatado. Eu creio que essa nossa geração é a geração do arrebatamento do Senhor. É por isso que nós permanecemos nesse caminho. Mas todos que morrerem, querido, eles vão voltar para o pó. De onde vieram, como disse o Senhor nosso Deus, vão voltar para o pó, vão se decompor. Então, diante do Senhor, todos nós, ou todo aquele, vamos dizer assim, que não tem o Senhor Jesus, ele vai perecer. Além de voltar para o pó, ele vai perecer. E interessante que quando nós falamos a respeito também de um caminho, a respeito de uma direção, quando as pessoas elas ainda não conheciam o Senhor Jesus, por que Jesus está falando a respeito desse caminho? Porque está escrito, quando Jesus ele veio pregando o Evangelho da salvação, as pessoas andavam errantes, de um lado para o outro, como ovelhas que não têm pastor. Jesus veio e arrebanhou elas, e disse: eu sou o bom pastor.
É claro que ele disse também que quando o Filho do Homem fosse levantado do madeiro, muitos se dispersariam, eles iam de um lado para o outro, mas Jesus, depois, é claro, embora assim eles fossem atraídos, porque ele disse também que quando ele fosse levantado também, ele atrairia muitos para ele. Mas, enfim, quando Jesus veio falando a respeito desse caminho, quando Jesus veio falando a respeito disso, eles não tinham um caminho para seguir, eles andavam de um lado para o outro, um criando os saduceus, outros os fariseus, outros nos essênios, outros nos zelotes, cada um tinha a sua religião, que não levava a lugar nenhum. E Jesus veio falando a respeito desse caminho. Em Hebreus capítulo 10, Hebreus fica lá na frente, se você quiser acompanhar conosco. Hebreus no capítulo 10, uma carta que não tem um autor assim específico, bem claro, mas se imagina que foi o apóstolo Paulo que escreveu pelas características, mas em Hebreus capítulo de número 10, do verso de número 20, gostaria, a partir do verso 19, Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Diz aqui o versículo 21, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, mas aqui no 20 fala a respeito de um novo e um vivo caminho. Por quê? Porque entra naquilo, antes do Senhor Jesus, entra naquilo que está relatado no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 25. Os caminhos que parecem ser direitos aos homens, mas o final deles eram todos caminhos de morte. Nenhum deles levava a Deus. E é por isso que Jesus, Ele não veio dizer assim para as pessoas: olha, eu sou um caminho também, eu também sou um caminho, eu sou mais um. Não, Ele falou: eu sou o caminho. Significa que todos os caminhos eram furados, eram furada, endereço errado. Você já foi na casa de alguém que te deu o endereço errado, você anotou o endereço, você vasculha, você procura a vida inteira, o bairro inteiro você não encontra, você fala: meu Deus, mas é isso aqui, está escrito, rua, número, Senhor, tem um terreno baldio aqui, mas é isso aqui mesmo, eu entendi certinho. Exatamente as pessoas que fixam e se firmam em religiões. Um dia elas vão dizer para Deus, e eu creio que alguns talvez até tenham essa justificativa, essa oportunidade, já digo para você porque eu creio nisso, dizer assim para Deus: Senhor, mas era o caminho certo que eu estava andando, era o caminho, olha só, Senhor, as filosofias que me ensinaram parecia ser o caminho direito. Pois é, existem coisas na nossa vida que nós podemos até errar, mas o caminho não. Existem coisas na nossa vida que não se admite erro, o caminho é uma delas. Por que eu creio que ainda alguns podem ser que venham a se justificar? Porque lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, nós percebemos isso. Quando muitos, por levar um não, vamos dizer assim para o Senhor: Senhor, nós profetizamos em Teu nome fizemos maravilha, em Teu nome expulsamos demônios e tantas coisas. Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vão para lá, bode. Então, você percebe que ainda tem uma... Não significa que a pessoa vai ser justificada, mas o Senhor, pelo amor e pela misericórdia dele, o Senhor ele respeita a nossa liberdade e também a nossa expressão. O Senhor é maravilhoso. Não significa que vai mudar a atitude de Deus, porque enquanto nós estamos com os nossos olhos abertos, é a oportunidade de entrar no caminho. Fechou os olhos, amado? É só colher o que plantou. Se plantou fidelidade diante do Senhor, vida santa diante do altar, sua vida em consagração a Ele, sua vida foi para o louvor e para a glória dEle, seus lábios falavam do Senhor Jesus, e você tinha uma vida diante do altar, você vai colher salvação, você vai colher vida eterna, porque você entrou no caminho. Você entrou no caminho, querido. Esse é o endereço. O endereço, a bússola, querido, para qualquer pessoa encontrar o caminho, se vende em qualquer livraria. Eu vou falar qualquer livraria, porque a Bíblia hoje, desculpa, amado, mas eu já vi até na feira da... A Vera viu também, até na feira da barganha eu vi gente vendendo Bíblia lá, tem banquinha evangélica lá. Eu vi gente. Então, esse livro que é a bússola, que nos mostra o caminho, eu posso dizer com toda certeza, se encontra em todo lugar. Então, às vezes a pessoa ela olha, ela acha que não é bem assim, e ela segue seus próprios caminhos.
sabendo que leva à morte, ou muitas vezes no engano até mesmo, e ela segue muitas filosofias de homens. Mas, quando nós falamos a respeito do caminho que se chama Jesus, eu quero que você agora abra em Isaías mesmo, capítulo 35, verso 9. Você vai ficar craque hoje na Bíblia, hein? Você vai de lá para cá, chegar terça-feira no estudo, eu vou falar um versículo, antes de eu terminar de falar, você vai falar, já achei, já encontrei. Isaías capítulo 35, verso de número 9, da palavra de Deus. Você encontrou Isaías? A partir do verso 8 diz assim: e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. E olha só que interessante, isso que eu gostaria de chamar, ou melhor, ressaltar isso para você: o imundo não passará por ele. Olha só que caminho maravilhoso, pois será somente para o seu povo. E quem quer que por ele caminhe, quem entrar, passar por ele, quem caminhar por ele, não errará, nem mesmo o louco. E ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, pelo caminho, e nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. É um caminho diferente. Somente os remidos andarão por esse caminho. Quantos querem andar nesse caminho que se chama Jesus Cristo? Quantos querem caminhar nesse caminho? Diga glória a Deus. Mas o interessante, querido, é que em 1 Pedro, no capítulo de número 5, primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5, no verso de número 8, interessante que lá está escrito que o imundo não passará, não entrará nele. Mas em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8, está escrito o seguinte, olha lá: sede sóbrios e vigilantes, ou seja, vigiem. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando ou buscando a quem possa devorar. Mas ele não está no caminho, porque ele não pode entrar no caminho. Porque aquele que entra no caminho, quando se fala em caminho, está falando em vida com Deus, está falando em santidade, está falando de alguém separado. Então ele fica na beira do caminho, tentando convencer muitos a sair do caminho. Sabe por quê? Porque ele não tem poder nem autoridade para tirar alguém do caminho. Pode pensar assim, como é que tanta gente assim se enganou e acabou saindo do caminho? Mas ele não entrou no caminho e empurrou a pessoa para fora, não sai desse caminho. Ele, na beira do caminho, vai ali com as suas setas malignas, como diz Efésios 6, a partir do versículo 10, com as suas setas malignas tentando tirar a pessoa. Porque no caminho ele não pode tocar, porque está escrito que aquele que é de Deus, o maligno não me toca. Então no caminho ele não pode tocar. Ele não tem essa liberdade, porque os anjos do Senhor estão guardando a vida do cristão, e o Espírito Santo está dentro do cristão, então ele não pode tocar. Então quando ele consegue tirar a pessoa para a beira do caminho, aí é diferente. Aí a pessoa já deu legalidade. Aí é problema, a pessoa ela fica frágil, porque não tem o Senhor Jesus, acabou aquela proteção. A pessoa ela passa a viver não a vida de Deus, mas a sua própria vida. E vamos só para encerrar. Então, falando a respeito desse caminho, não é um caminho contaminado, mas é um caminho puro, é um caminho santo. Não vou pedir para que você abra, porque o tempo está avançado, em Isaías capítulo 35, mas fala a respeito de um caminho santo. Ou seja, a partir do momento que você entra nesse caminho, que o Espírito Santo convence você a respeito desse caminho, o Espírito Santo diz assim para você: não, você está nesse caminho, esse é o caminho, automaticamente você está com a vida santificada diante do Senhor. Automaticamente você está ouvindo a voz do Senhor. E a partir do momento que você ouve a voz do Senhor, o próprio Espírito Santo, querido, esse que nos limpa também, a palavra de Deus nos limpa, ele nos convence de pecado, justiça e juízo. Então, quando nós começamos a ouvir a voz de Deus e temos sensibilidade para a voz de Deus, automaticamente significa que nós estamos próximos do Senhor. Não pessoas que simplesmente têm intuição: eu acho que eu ouvi a voz de Deus, deve ser assim. Não, isso aí está longe do caminho. A pessoa está com as suas próprias filosofias, mas quando a pessoa ela ouve a voz de Deus,
E a voz de Deus, ela traz paz para a nossa vida, até mesmo em meio à tribulação. A voz de Deus, ela nos traz segurança de um Pai que nós sabemos que é todo poderoso. E Ele falou, e Ele vai cuidar das palavras que Ele falou para que elas se cumpram. E querido, só para encerrar, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34. Então vamos ver onde tudo isso ele vai se encerrar. Se encerrar não, porque no mundo espiritual nada se encerra, mano. Tanto as pessoas que têm Jesus, como também as que não têm Jesus, a vida nunca se encerra. Existem pessoas que falam assim, morreu, acabou. Morreu, aí que vai começar. Aí que vai começar uma nova história. Seja uma história com Deus ou uma história sem Deus, vai começar. Por isso que é muito sério. Tem muitas coisas que a gente pode até levar na brincadeira, né? Imagina, isso é brincadeira. Mas com respeito ao caminho, a conversa é séria. Você já viu Jesus assim na roda com os discípulos? Eu vi Jesus repreendendo várias vezes os discípulos a respeito de um queria ser maior que o outro e algumas coisas assim. Um queria se sentar à direita, à esquerda. Mas você já viu Jesus, por exemplo, eu já vi Jesus chorar. A Bíblia mostra 2 vezes Jesus chorando, de frente a Jerusalém, de frente ao sepulcro de Lázaro. Mas eu nunca vi Jesus assim na Bíblia, porque ele veio para falar a respeito de um caminho, ele veio com a direção. Mas eu nunca vi Jesus assim, encarando da gargalhada dos seus discípulos. Tem filmes perversos que chamam de cristãos. Você vê Jesus jogando bola, jogando futebol. Assisti um filme um tempo atrás, Jesus jogando futebol com os discípulos. Eu falei, Senhor Jesus, só faltava colocar um Jesus ruim de bola, né? Porque aí pecou 2 vezes. Jesus jogando futebol com os discípulos, aqueles rachão lá. Eu falei, minha esposa, um filme estranho. Eu assisti um filme que foi Tentação Não Quebrar a Televisão, não DVD. O nome do filme é A Última Tentação de Cristo. Alguns já chegaram a ver pelo menos um trecho. Eu vi lá não me lembro se no Extra, no Carrefour, olhei Última Tentação de Cristo, coroa na cabeça, falei, esse é o filme. Eu vou chorar, vou pegar porque eu estou querendo chorar na presença dele. Esse é o filme. Eu chorei de nervo. Então, para chorar, sabe? Se eu conhecesse que fez isso aqui, eu ia pecar, eu ia matar ele. Seu falso profeta. E causa justa, depois pede perdão. Mas, amado, o filme todo, do começo ao fim, blasfêmia pura. Você fala, como é que pode? Tem que ser um anticristão para fazer um negócio desse. Gasta para fazer uns negócios desses ainda. Ainda gasta para investir milhões para fazer algo, para deturpar a palavra de Deus, olha só. Mas olha só, vamos ver onde é que esse caminho, por Jesus chamar tanta atenção assim a respeito desse caminho, dessa direção, vamos ver onde esse caminho ele vai dar. Não estou falando do caminho largo, nem do caminho espaçoso, mas estou falando do caminho que se chama Jesus, do caminho que ele mesmo disse que era ele. Evangelho de Mateus, capítulo 25, você encontrou? Agora procura o versículo 34. Mateus, capítulo 25, o verso de número 34, diz assim: esses foram os que entraram pelo caminho. E isso vai acontecer com aqueles que entram pelo caminho. Vai acontecer exatamente isso, porque o caminho vai direito, o caminho que está direito, o caminho estreito, a porta estreita, vai dar exatamente neste lugar. Está escrito assim: então dirá o rei aos que estiverem à direita, porque entraram pelo caminho, que Jesus estava indicando aos discípulos: vinde benditos de meu Pai, entrai. Então, algumas expressões, algumas traduções diz vinde bendito do meu Pai, tomar por herança, né? Entrai na posse, ou seja, tome posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos, olha só a pergunta do justo, porque o ímpio tenta se justificar, né? Não, Senhor, nós estávamos no caminho, mas o justo é diferente, olha só, ele acha que ele não fez tudo isso para o Senhor. Então olha só, perguntarão os justos: quando foi que vimos com fome e demos de comer,
ou com sede e demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou quando te vimos nu e vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar, quando foi isso? E o rei respondendo-lhes: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Porque o justo, ele simplesmente faz por amor ao Senhor, mas ele faz por amor às pessoas, ele simplesmente faz pelo que ele tem no coração, e ele não busca glória pelo que ele faz. Isso é entrar no caminho. Jesus falou assim certa vez: quando nós formos fazer alguma coisa para alguém, para abençoar a vida de alguém, que não fique sabendo da mão direita aquilo que a esquerda fez ou vice-versa. Nós precisamos fazer em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor. O caminho que um dia nós decidimos entrar por ele. Um dia o Senhor Jesus abriu os nossos olhos e nós entramos pela porta que se chama Jesus. Um dia esse caminho vai dar bem de frente a esse trono. E lá, assim como está escrito, uns à esquerda e outros à direita. Agora imagine só você olhar para a esquerda, você estando à direita, você olhando para a esquerda, você vendo tantas pessoas que você já conheceu aqui na terra, tantas pessoas que você falou de Jesus, falou do caminho, mas ela preferiu viver sua própria filosofia, sua própria maneira de viver. Ela resolveu andar segundo os seus próprios pensamentos, suas próprias intuições. Assim como nós ouvimos minutos atrás, no início do culto, a respeito de um único caminho que poderia salvar, que era o que ia passar por mar. Mas você já imaginou se os filhos de Israel voltassem pelo caminho e andar de frente com o faraó e ser escravizados novamente, duramente por faraó? O Senhor não nos deu um espírito de escravidão, querido. O Senhor, Ele nos libertou para que nós fôssemos livres. Livres para louvar o nome dEle, livres para glorificar o nome dEle. Por onde há o Espírito Santo de Deus é a liberdade. Liberdade para buscar a presença do Pai, querido. Liberdade para você sentir mais de Deus na tua vida. Para você falar: Senhor Jesus, eu quero mais do Senhor para mim. Você pode falar para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Você pode falar assim para Jesus: Senhor, por mais, Senhor, que muitas coisas nesse mundo eu não tenho, mas de algo eu não abro mão, Senhor. Eu quero insistir a minha vida toda. Eu quero mais de Ti. Quero mais da Tua presença em minha vida. Eu quero permanecer nesse caminho. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que prepara, Senhor, o caminho para cada um de nós, para que um dia nós possamos, Senhor, nos encontrar contigo, Senhor, nos encontrar com o Senhor. Oh, Pai bendito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, nessa noite, Pai Santo, pedindo, Deus, algo, Deus, para Ti, o qual eu peço em todas as orações, meu Deus. E eu nunca quero cansar, Deus, de falar isso, Pai. Firma nossos pés no caminho, Senhor, porque aquele que vacila, escorrega e cai, automaticamente ele cai fora do caminho, Senhor. E a Tua palavra está escrito, Senhor, que aquele que está de pé cuide para que não caia. E nós vemos muitos, Senhor, tropeçando, Senhor, e caindo, Senhor, do lado de fora, onde ficam vulneráveis, Senhor, onde ficam fragilizados, Pai Santo. Mas eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada cristã, Pai Santo, para que nós não venhamos a perder a identidade, Senhor, de quem caminha, Deus, por Ti, de quem caminha pela Tua palavra. Aleluia, Jesus, em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós queremos, Deus, permanecer no caminho. Nós queremos permanecer, Senhor, na Tua presença. Nós queremos permanecer diante de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fecha os Teus olhos, querido. Fecha os Teus olhos, levanta as Suas mãos assim comigo. Aleluia, Jesus. Fecha os Teus olhos. Aleluia, Jesus. O Espírito, Senhor, aleluia. O Espírito,
Senhor vai te ajudar, querido, a permanecer no caminho. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Faça comigo, Senhor. Oh, leva-me a santo trono, pelo novo e vivo caminho. O sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Você está nesse caminho para você adorar o Senhor. Você entrou pelo vivo e pelo eterno caminho para você adorar o Senhor. Então nós vamos cantar mais uma vez, querido, para você sempre se lembrar do caminho, por onde o caminho foi formado pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me. Fala assim comigo. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Jesus, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Senhor, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono. Suas mãos, vamos adorar. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, que nós entramos por esse caminho. Aleluia, Jesus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Amém, querido? Todos os caminhos, todos os outros caminhos levam à perdição, à destruição. Mas o caminho que se chama Jesus nos leva para a vida eterna. Amém, amado? Glória a Deus, graças a Deus por isso. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida e que o Senhor guarde os teus pés, querido, e que você permaneça no caminho que se chama Jesus Cristo. Amém? Muitos convites vão vir, é claro, mas um convite maior você já recebeu, que é para permanecer no caminho que se chama Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.